CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre mercado de carbono. Eu converso com Yuri Rugai Marinho. Ele é fundador e CEO da consultoria Econ Soluções Ambientais. A empresa atua em 10 países, tem 113 clientes, 400 projetos e está presente em 22 estados do Brasil. Yuri, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Oi, Rosana, é um prazer imenso. Yuri, o assunto do momento é, sem dúvida, toda essa discussão da criação, por meio de projeto de lei, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que vai regular o mercado de carbono aqui no Brasil. Passou no Senado e agora está seguindo para a tramitação na Câmara. Conta para a gente, conta aqui para os nossos ouvintes, como é que vai funcionar esse mercado regulado de carbono. Rosana, o mercado regulado de carbono é uma tentativa já de muito tempo, né, de muitos anos do Brasil, e é uma expectativa não só nacional, como internacional. Né? O projeto de lei que está lá agora é um projeto de lei, é o 412, né, para quem é da área ficou famoso. Ele estava acompanhado de outros, pelo menos 5 projetos, né, e foram resumidos aí agora no Senado. Houve um consenso, né, para se chegar em um único projeto, um único texto. Ele é resultado de um esforço grande do governo atual, em sintonia com a opinião de mercado, de cientistas e de vários ministérios, né, do governo. Então, um texto que já tem uma certa maturidade. Ele foi discutido no Senado, né, que é uma das casas lá do Congresso, foi aprovado e agora ele vai para outra casa, né? Nos bastidores, o que a gente consegue saber, né, das informações que vêm a público, é que a intenção não é mais discutir tão tecnicamente o projeto, né, ele já tem uma certa maturidade com todos os envolvidos, e a intenção é que ele, de alguma maneira, seja um pouco mais sério agora, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, eu quero dizer, e ele, então, se torne uma lei federal. Né? O que isso quer dizer? Que é uma lei que vai valer para todos os estados do Brasil. É um texto que, assim que é promulgado, né, publicado, passa para o presidente, que pode ou não sancionar, mas aí seria a primeira chance do Brasil de ter um mercado nacional, e se chama regulado porque tem uma regulação, a regulação é essa lei federal, e provavelmente depois ele vai ter um decreto regulamentador, ele pode ter outras leis que complementam, né, o que se chama de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, a expectativa é que ele passe rapidamente ali pelos deputados, se torne uma lei federal. Pode ser que o Brasil agora na COP em Dubai vá já com uma lei publicada, não sabemos, mas existe uma expectativa para isso, e a gente tem, então, finalmente um mercado regulado nacional. Bem, de fato é um avanço, porque a gente vai ter uma política de mercado robusta, bem estabelecida. Agora, do ponto de vista do conteúdo desse mercado, de que forma esse mecanismo, né, que está disposto ali, o cap and trade, vai funcionar? O sistema de cap and trade, ele basicamente, ele prevê um teto de emissões, né? Então, para alguns segmentos, né, da economia brasileira, que tem muita emissão de gases de efeito estufa, né, os GES, para esses segmentos é colocado um limite de emissões, e aí quem passa desse limite está em débito, né? Precisa comprar de alguém. Quem está abaixo desse limite tem um crédito, então pode vender para alguém. Então, esse cap and trade é isso, né? De você ter aí um título que é negociável, né? Transacionável. Essa é uma das frentes, né, da lei, é criar o sistema de cap and trade e transacionar entre aqueles que têm mais e menos dentro daquela linha. Mas, em paralelo, tem um outro sistema, né, que é de projetos de carbono que possam ser desenvolvidos. Então, repare que no primeiro caso, você está colocando emissões, limites e uma negociação em cima disso. Mas, em paralelo, nós teríamos projetos de carbono que poderiam ser desenvolvidos, e aí os créditos desses projetos poderiam ser negociados. Então, os dois lados poderiam conviver um com o outro. De qualquer forma, vai beneficiar quem fizer a lição de casa, quem fizer esforços para reduzir suas emissões, e vai impulsionar como um todo, né, todos os segmentos da economia que se adequarem aí à legislação, também a se preocuparem com seus planos de descarbonização, correto? Exato. Eu acho que as empresas que estão no seu esforço, né, de redução de emissões de GE,
estão se descarbonizando, reduzindo suas emissões, elas podem ter um crédito, se elas são reguladas, né, se elas estão dentro ali do CAP, ou aquelas empresas que estão desenvolvendo novos projetos, né, que estão buscando alternativas, criando soluções, pode ser que elas tenham projetos de carbono e gerem créditos de carbono. E aí, esses créditos de carbono podem ser usados para que elas se neutralizem, compensem suas emissões, ou que elas coloquem no mercado para que terceiros se neutralizem, né, reduzam suas emissões, no que a gente chama de compensação de emissões. Bem, havia uma expectativa de que o agro fosse enquadrado no mercado regulado de carbono, mas ele ficou de fora desse marco legal importante, exatamente em razão da dificuldade em se quantificar as emissões do campo. Qual seria, Yuri, na sua avaliação, a forma mais eficaz de o agronegócio conseguir descarbonizar? Essa questão da saída, né, do agro, ou não entrada, né, do agro no sistema, acho que foi o tema mais polêmico, veio aos 45 minutos do segundo tempo ali, quando estava já a relatora no Senado com o seu parecer quase pronto. Eu acho que teve frustração por um lado, teve comemoração por outro lado, mas eu acho que é um tema que nos faz pensar o agro brasileiro, nos faz pensar nos caminhos de descarbonização. Acho que o que eu colocaria nesse aspecto é que, no caso do Brasil, o principal das nossas emissões é a conversão do uso do solo, né? Então, nós temos muita floresta, essa floresta tem o carbono estocado, e quando você vai desenvolver ali uma atividade, essa atividade muitas vezes é desenvolvida com a supressão da vegetação. Então, se nós fôssemos um país com muitas ferrovias, com muitas estradas, com áreas extensas de indústria, seriam esses segmentos da economia os grandes responsáveis pelo desmatamento, né? Então, eles é que seriam criticados por estarem cortando a floresta. No caso do Brasil, é o agro, né, que tem grandes extensões de produção e acaba convertendo a floresta em alguma cultura. Então, o agro é que ganhou esse papel, né, essa crítica de estar fazendo desmatamento, né, no país. Mas eu acho que nesse ponto é importante a gente colocar, né, que a agricultura, não o desmatamento, mas a agricultura brasileira, ela é feita em patamares interessantes em produtividade, né? Então, os dados que nós temos é de que o Brasil produz pelo menos 3 vezes acima da média mundial. E o Brasil é um dos únicos países, se não o único, que tem conceitos de proteção como área de preservação permanente e reserva legal. Então, se a produção mundial fosse feita como é feita no Brasil, as questões climáticas estariam melhor tratadas. Mas também não podemos fechar os olhos e ignorar o fato de que essa atividade econômica que está em expansão no país, ela acaba por gerar, então, desmatamento. Aí sim é um problema bastante complicado, é um dos principais fatores de emissão do país, né? O desmatamento, a conversão das nossas florestas em alguma cultura. Então, acho que o que vale a pena nós pensarmos aqui é como é que a gente estimula o agro para ser cada vez menos carbonizado, né, o carbonizante, ou enfim, para que seja uma atividade com baixa emissão, né, de gás de efeito estufa. Nós pensarmos em estímulos para a conservação, e aí é que entra grande parte da função do mercado de carbono, de remunerar quem conserva, para que essas áreas de floresta não se tornem agro, não se tornem uma ferrovia, uma estrada, uma mineração, qualquer outra atividade, que elas fiquem conservadas, mas que aquele proprietário, aquele grupo, aquele território indígena, enfim, aqueles moradores daquela floresta sejam remunerados, porque na prática, nesses locais, há muita pobreza e violência. Então, a gente precisa enfrentar isso. Mecanismos que valorizem a floresta em pé. Agora, Yuri, o mercado de carbono está sendo visto como uma ferramenta muito importante de conversão do nosso enorme potencial ambiental em valor econômico. De que forma, então, a gente pode se beneficiar a partir do mercado regulado? Rosana, eu entendo que, de fato, o mercado de carbono, ele é um dos principais mecanismos que nós temos hoje de levar dinheiro para a conservação. A conservação não é o único formato, né, de mitigação das mudanças climáticas, existem uma série de modelos de projeto. A conservação é um projeto, estaria dentro de um projeto florestal, mas né, existem muitas outras formas de criar projetos de carbono. Mas no Brasil, essa é a nossa maior vocação, né? Nós temos muita floresta, nós temos muito solo, então os projetos florestais são a nossa maior vocação. E aí, o mercado regulado,
ele é desejado pelo mercado financeiro, pelo sistema financeiro, ele é desejado por grandes investidores, ele é desejado, enfim, por bancos, por grandes empresas. Por quê? Porque sem uma lei nacional, sem uma grande regulação, sem um sistema que deixe claro como é que se contabiliza o dinheiro colocado, o que é custo, o que é receita, o que é despesa, qual que é a natureza jurídica do bem transacionado, enfim, uma série de necessidades jurídicas, financeiras, contábeis. Sem essa regulação, tem muita empresa, muita instituição, muito dinheiro, muito stakeholder que está aguardando digamos, uma segurança maior para agir mais. Então, nós temos um mercado de carbono que ele é todo voluntário, basicamente, ele movimenta alguns milhões de dólares por ano, mas a expectativa é que com o mercado regulado a gente salte para alguns bilhões, né, ao ano. Então, assim, digamos que do ponto de vista de mercado voluntário, não seria necessariamente uma exigência, né, de quem está atuando ter essa lei. Mas para a gente se tornar mais significativo, mais robusto e atrair mais empresas e instituições, a regulação tem sido uma expectativa, ela chegando e o Brasil conseguindo implantar uma lei nacional que esteja sintonizada com o Acordo de Paris, com o artigo 6º do Acordo de Paris, e que coloque o Brasil numa posição de colaborar com os outros países do planeta, aí sim a gente consegue alavancar bastante esse segmento. Você tocou num ponto muito importante, Yuri, que é esse momento em que a gente vive, que é um momento de crise de credibilidade no mercado de carbono, porque vários projetos florestais estão sendo questionados com relação à sua integridade. Muitos questionamentos sobre se realmente eles conseguem entregar aquilo que prometem, ou seja, evitar as emissões. Na sua avaliação, a regulamentação do mercado ajudaria a melhorar a reputação nesse sentido? E de que maneira, de que forma a gente pode pensar na evolução desse mercado? De que forma ele vai? Para onde é que ele vai depois disso? Uhum. Rosana, eu acredito que a regulação pode sim ter um papel interessante para solucionar esses pontos que você coloca. Por quê? Porque esse projeto de lei, se tornando lei, ele vai prever um órgão gestor nacional. Esse órgão gestor ele vai poder trazer um pouco mais de transparência para a parte, por exemplo, de documentação. Então, uma parte dos problemas da perda de credibilidade é que alguns projetos eram desenvolvidos em áreas que não tinham uma documentação firme, né? Então, um problema fundiário, documental. Uma outra parte dos problemas era a falta de diálogo com quem morava dentro até das áreas ou no entorno e não tinham sido consultados. Sobreposições com unidades de conservação, parques, áreas de outras pessoas. Então, assim, podemos dizer que pode ter ocorrido, né, provavelmente ocorreu um descuidado, né, com algumas análises, auditorias, revisões, mas em parte também ocorre porque quem audita, né, quem verifica essa documentação não é uma instituição brasileira, não necessariamente está familiarizado com as nossas particularidades, o nosso sistema de cartórios é desafiador, nossos sistemas, né, de sobreposição de dados é muito bom, é um dos melhores do planeta, mas precisa de um certo conhecimento, né, para entender alguns conceitos brasileiros. Então, a gente colocando um sistema nacional, com uma gestão nacional, né, que esteja amparada, né, por bons profissionais que entendam aspectos jurídicos, fundiários, enfim, até tributários, de comunicação socioambiental, social, eu entendo que a gente pode conferir um pouquinho mais de integridade, né, vamos fazer uma auditoria um pouco mais rígida e com instrumentos até mais modernos, e aí sim colocar na rua projetos que já tenham cumprido, sabe, esses pré-requisitos. Então, o próprio projeto de lei prevê que as metodologias tenham que ser aprovadas, o que significa que, né, esse órgão gestor vai analisar a metodologia, que é quem dita as regras, vai estar confortável com aquelas regras e depois vai analisar os documentos apresentados. Então, acho que é uma regulação, tal como aconteceu com o CBIOS, tal como aconteceu no mercado de energia, em que a gente passou um pouquinho mais de segurança, né, para o mercado, e aquelas empresas que atuam, elas estão sujeitas a uma auditoria rigorosa, né, e uma regulação, né, pesada, o que faz com que elas tenham um pouquinho mais de cuidado, né, ao colocar os projetos para rodar. Agora, Yuri, quando a gente fala de transição para uma economia de baixo carbono, a tendência é o empresariado e as instituições financeiras apoiarem projetos de energia renovável, né, muitos relacionados à eletrificação da frota, armazenamento de energia, porque todas essas atividades têm, de fato, um potencial de redução de emissões globais
da ordem de 50% nos próximos 30 anos. Agora, como é que tem sido visto o papel das soluções baseadas na natureza? Isso passa pela recuperação de área degradada, reflorestamento e projetos de manutenção da floresta em pé. Rosana, quando a gente busca soluções que estejam relacionadas, por exemplo, a uma eletrificação, o valor de investimento necessário para se chegar nas soluções é muito alto. É muita pesquisa, né? Muita peça, é mineração envolvida também, né? Os minérios para fazer isso. Então, assim, existe um custo humano, um custo de capital, um custo ambiental para você chegar numa solução que é um carro elétrico, uma eletrificação, enfim, de veículos. Quando você vai para outras soluções de combustíveis, o raciocínio continua mais ou menos o mesmo. Então, você tem custos altos para você chegar em uma solução climática. As soluções baseadas na natureza, que você apontou, têm um custo muito menor, né? E são atividades que são conhecidas pela humanidade há milênios. Então, você trabalhar um solo, recuperar uma área degradada, fazer uma conectividade de fragmentos, fazer uma conservação, fazer uma produção com menos emissões, né? Uma produção com mais eficiência, são soluções que são baseadas na natureza e no nosso conhecimento da natureza. Então, o que se coloca, né, sobre isso é que o custo é mais baixo, o resultado vem a curto prazo e o conhecimento, de certa maneira, está um pouco maior. Então, para um país como o nosso, né, a gente é conhecido como um principal climate hub do planeta. Para um país como o nosso, que ainda tem uma cobertura florestal, principalmente de Amazônia, biomas como a Mata Atlântica já estão, né, mais degradados, Cerrado é o que está em maior risco atualmente, Pantanal também, mas a Amazônia ainda tem boa parte dela conservada. Para um país como o Brasil, solução baseada na natureza é assim, é quase que obrigação nossa de se ter. Para outros países, talvez não exista essa opção, mas não existe mais. Então, eles ainda vão buscar então a tecnologia. Mas para a gente, e nós podemos ser exportadores dessas soluções, inclusive de geração de energia renovável, faz muito sentido e os horários certamente têm que estar aí. Você falou tudo, viu, Yuri? Porque no Brasil, 60% do território é de cobertura florestal e nossas florestas são naturais, 98% delas ainda são florestas naturais. E aí, já que a gente está falando de Amazônia, a gente vê que os créditos de carbono hoje no Brasil são muito visados globalmente exatamente em projetos florestais do bioma amazônico. E eu te pergunto, e os outros biomas estão sendo relegados aí nesse processo? Os outros biomas, eles têm um lado, digamos, menos favorável, porque eles têm menos biomassa, né? Então, quando você vai na Amazônia ou na Mata Atlântica, você vai encontrar muita biomassa, muita árvore, árvores grandes, né? Em palavras mais simples, muita árvore junta, né? E árvores grandes. Mas se você vai na Caatinga, você não vai ver isso. Quando você vai para o Cerrado, o que você está olhando, na verdade, é 1/3 daquele maciço. 2/3 estão embaixo do solo. Então, são características que fazem com que esses biomas, Pantanal, Cerrado, Caatinga, principalmente, eles sejam mais desafiadores para você encontrar áreas extensas, com muita biomassa, né, muitos hectares, eu quero dizer, e você conseguir desenvolver um projeto que se pague. Então, estamos falando de áreas que tem que ter 30 mil, 40 mil, 50 mil hectares. É uma extensão realmente bastante significativa e não muito comum nesses biomas. Por exemplo, na Mata Atlântica, você vai encontrar uma fazenda de 1.000 hectares, 3.000 hectares, ela já é muito grande. Mas se você for lá para a Amazônia, isso é pequeno. Você vai encontrar áreas de 15 mil, 50 mil, 100 mil hectares. Essas que são as grandes. Então, assim, a boa parte dos projetos de carbono estão na Amazônia, porque lá estão as maiores áreas, é o bioma mais conservado e tem mais biomassa. Mas nós, por exemplo, na Econ, conseguimos trazer um modelo de negócio que nós desenvolvemos, projetos para o Cerrado, projetos para o Pantanal. Criamos uma metodologia, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que é muito boa para a Mata Atlântica, e estamos tentando também chegar na Caatinga com projetos de carbono. Mas passa um pouco por essa questão da biomassa, e também pelo fato de que justamente não tem casos ali, experiências vividas. Nós estamos justamente criando essa experiência pela primeira vez. Então, um processo também de aprendizado
até para as certificadoras, né? Para a gente mostrar para os estrangeiros que naquele cerrado 2/3 da biomassa estava embaixo do solo, foi difícil de passar esses dados. Conseguimos, mas agora fica um pouquinho mais fácil para quem estiver chegando. Bem, a gente vai falar nesse momento sobre essa metodologia inédita que vocês lançaram de crédito de carbono, que considera ali na equação as mudanças climáticas, né? E ela se difere das outras metodologias e por isso existe inclusive uma crítica de que não há no mercado de carbono no Brasil metodologias confiáveis, porque a PSA Carbon Floor ela considera na equação exatamente os impactos das mudanças climáticas e também a capacidade que a Floresta em Pé tem de preservar os serviços ambientais. Rosana, é muito interessante a gente pensar que todo o sistema de carbono florestal ele é baseado no combate ao desmatamento. Mas o IPCC, que é um órgão científico que já trabalha, né, há muito tempo, que reúne centenas de cientistas de todos os países, o IPCC ele tem dito e tem mostrado que as florestas elas estão perdendo a sua biomassa, estão se savanizando, independentemente de desmatamento. O que isso quer dizer? Que por mais que você vá para uma área isolada, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, qualquer lugar do planeta, por mais que ali não tenha alguém desmatando, a mudança climática está punindo essa floresta. E o IPCC mostra que essas florestas do planeta vão perder aí até 20%, 30% da sua biomassa nos próximos anos. O que significa que daqui a 50 anos, por mais que o proprietário tenha feito um grande esforço e não tenha tido desmatamento naquela região, a floresta vai estar 30% menor. Então, o que a gente sugere no PSA Carbon Floor, e esse é um trabalho que a gente desenvolve há pelo menos 4 anos aqui na Econ, tivemos aí as 35 pessoas da empresa envolvidas nesse trabalho científico, contamos com uma contribuição bastante significativa da Reservas Votorantim, da Embrapa, de cientistas de outros países, apresentamos as discussões dessa metodologia nos últimos anos nas COPs, nas reuniões relevantes do Brasil, e recebemos contribuição de mais de 40 instituições ao longo desses anos. A gente desenvolveu, né, e mapeou que justamente para o Brasil e para o mundo, nós precisamos remunerar mais serviços ambientais, além do estoque de carbono. Então, a gente precisa olhar para a água, para a densidade de nascentes, conectividade de fragmentos, beleza cênica e vários outros serviços ambientais que podem existir além, né, do carbono estocado. E nós não precisamos, não devemos nos restringir a lugares com desmatamento. A gente tem que olhar o esforço de conservação e tomar para si esse dado alarmante do IPCC, de que a mudança climática está reduzindo a floresta. Então, todo esforço para conservar a floresta, ele é válido. Todo esforço para conservar a floresta, ele é relevante para o mundo, independentemente daquele lugar estar ou não passível de desmatamento. Então, a gente criou essa metodologia, entregou ela para o público brasileiro e internacional, estamos apresentando em diversas ocasiões, para que o público opine, ela é pública desde o D0 dela, para a gente tentar encontrar mais soluções que sejam mais atreladas à realidade brasileira, às fitofisionomias brasileiras, às propriedades menores, né? O custo de produção de um projeto tem que ser menor, para se chegar em mais proprietários, pessoas com áreas menores, enfim, a gente tem que buscar mais tecnologia para acompanhar os resultados, mapear a biomassa. Então, essa é a nossa proposta para essa metodologia, que foi muito colaborativa. A Econ fez um tremendo investimento de capital humano e de muito investimento, assim como Reservas Votorantim, Embrapa e outros, mas isso foi feito para o público, né? A gente quer que ela é pública, então ela pode ser analisada e utilizada por quem tiver acesso a ela. Muito bem, interessante, né, Yuri? Porque até então só se olhava essa questão do crédito de carbono voltado para uma determinada área em que se evitou o desmatamento. Mas a metodologia de vocês me parece que tem um olhar muito mais sistêmico e abrangente, mais holístico, com relação aos serviços ambientais que uma floresta em pé pode oferecer. Exatamente. A gente, ao mesmo tempo em que nós tentamos colocar um olhar mais cuidadoso para outros temas, né, para outros serviços ambientais, a gente também tentou simplificar o processo, né? Porque quando você vai buscar taxas de desmatamento, vazamento, né, que se fala leakage, áreas de referência,
enfim, tantos conceitos que as metodologias de RED buscam, e com toda razão, né? Nós tentamos identificar se, sem perder qualidade metodológica, nós conseguiríamos resultados parecidos ou até melhores para as mudanças climáticas. Então, a gente se baseou nesse dado do IPCC, então você consegue unificar um pouquinho a base de dados. Para buscar desmatamento, às vezes você tem que fazer uma ginástica para encontrar dados confiáveis e depois fazer uma correlação entre eles. São muitos relatórios, muitas equações. A gente tentou, sem perder qualidade, modernizar um pouquinho, simplificar um pouquinho para baixar custo e escalar essa solução no Brasil. Então, a gente acredita que o uso de tecnologia tem que ser colocado, dados de satélite, dados de sobrevoos de drone, dados secundários, e colocar isso numa plataforma georreferenciada para você entender onde é que as coisas estão acontecendo. E aí, quanto mais transparente, simples, né, e moderno você for, menores são os custos de transação, porque menos auditoria, menos ranqueamento de dados, menos, enfim, vários serviços que a gente vê no mercado de carbono que são criados, porque muitas vezes não tem uma transparência, muitas vezes não tem uma simplicidade. Então, você precisa de especialistas para tudo, para que você chegue ali, não, ok, eu vou comprar. Então, a gente acredita nesse processo e está buscando fazer isso. Quero repercutir agora um projeto que é, digamos assim, primo do mercado de carbono, que é esse Banco de Áreas Verdes, que vocês também criaram. É a maior plataforma online pública do mundo voltada para a transferência de recursos a proprietários de terras que são preservacionistas. Conta para a gente um pouco desse projeto. Rosana, nós criamos o Banco de Áreas Verdes, ele hoje está dentro da nossa plataforma chamada Econdata. Nós, ao longo desses anos, recebemos muitos proprietários, né, com áreas grandes ou pequenas, precisando de alguma informação, né, ou de uma oportunidade de negócio, porque não conseguiam conservar sem renda. Então, nós entendemos e identificamos que criar uma plataforma que desse transparência a alguns dados, respeitando a confidencialidade de parte desses dados, seria o melhor caminho. Então, essa é uma plataforma georreferenciada, na qual você consegue acessar, né, dados, né, de um imóvel dentro de um mapa, né, imagine um Google Maps, e ali dentro você vai tendo as fazendas, as áreas conservadas, e você consegue obter informações sobre essas áreas. Então, com isso, a gente conseguiu levar para os proprietários algumas oportunidades de negócio. Às vezes era alguém querendo comprar, às vezes era alguém querendo fazer uma compensação de uma obra, de um licenciamento ambiental, e agora, com o fortalecimento, né, do mercado de carbono de 2020 para cá, a retomada dos preços dos créditos de carbono, a maior parte dos interesses, né, tem sido em razão dos créditos de carbono. Então, parte do que a gente acredita que é a solução climática, né, que você ter dados confiáveis, acessíveis, compreensíveis, para que um dono de área ou um comprador de crédito de carbono consigam analisar ali aquela informação e ter a tranquilidade. É como se fosse um rótulo de um produto, né? É como se fosse justamente o Google Maps para você saber onde é que você está indo. Então, a Econdata, ela é isso, ela é uma transparência das informações, é uma simplificação dos dados e é um potencializador de negócios, né? A gente fez isso de forma gratuita, a gente não cobra, né, desses proprietários. A maior parte deles, inclusive, não tem recursos, porque eles justamente não estão criando gado, não estão vendendo soja, estão conservando sem remuneração. Então, é o que a gente acredita que a empresa, que a Econ pode fazer para esses conservadores. A gente tem outras soluções, né, outros projetos, né, como Preservadores no Brasil, que a gente também, eventualmente, pode falar, mas que vão na mesma linha, sabe? De dar voz à conservação, de trazer algum tipo de solução e de colocar a Econ como uma empresa que agrega, né, quando atua. É uma empresa que, ao atuar, consegue trazer alguns resultados positivos para a sociedade, inclusive climáticos, né? Gente, o Yuri mencionou a websérie Preservadores no Brasil, que foi reconhecida pelo Pacto Global da ONU como uma grande iniciativa para ajudar no alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que fazem parte da Agenda 2030. Eu adoraria repercutir um pouco mais, Yuri, mas eu quero saber agora para você a sua avaliação sobre a crítica recorrente que se faz de que o Brasil não sabe aproveitar a sua vocação natural para liderar a agenda verde do ponto de vista global, que a gente estaria aí deitado em berço esplêndido, atrasado na implementação de várias ações dessa nova economia. O que é que está faltando para a gente se consolidar de fato como um gigante verde? Rosana, o que está faltando?
O que está faltando? Eu fui para Nova York agora em setembro e quando a gente pousa, né, nos Estados Unidos ou num outro país que importa produtos nossos, o que a gente mais ouve é: vocês estão desmatando a Amazônia, né? A gente ouve muito isso e é pesado, assim, a gente carrega isso na nossa pele, nossa roupa, em qualquer reunião que a gente vá participar. Mas o que eu diria, assim, que nós precisamos fazer é falar mais, é estar lá. O quanto que o Brasil vai nesses lugares, o quanto que o Brasil leva soluções nesses lugares, e o quanto que o Brasil se posiciona. E eu vi isso acontecer em Nova York, né? Representantes do governo brasileiro federal, representantes de governos estaduais, representantes do mercado brasileiro, da ciência brasileira, indo lá para Nova York na Semana do Clima, que é uma semana onde vários eventos acontecem na cidade. Na semana anterior também tem eventos, então são 2 a 3 semanas ali de muita coisa acontecendo em Nova York, relevante, de repercussão internacional, mas o Brasil invariavelmente é colocado como um vilão, um país que mata. Mas nós precisamos levar dados que não sejam só, enfim, uma abordagem qualquer. A nossa imprensa precisa chegar lá, a nossa ciência precisa chegar lá, as nossas obras literárias precisam chegar lá e chegar em inglês, né? De maneira que aquele público acesse isso, entenda isso, porque o Brasil quase que se defende, né? O Brasil não chega a propor. Então, por exemplo, no momento, né, no planeta, boa parte dos países que produzem grãos, carne, qualquer outra produção, fazem quase que em toda a área, toda a sua extensão ali explorável. O Brasil é um dos únicos países que vai reservar 20% de reserva legal, proteger as margens dos rios, proteger as áreas de declive. Então, nós somos um dos únicos países que faz isso. Por que nós não podemos dizer que nós, a partir de agora, no planeta, deveríamos produzir só com conservação acontecendo em paralelo? Por que o Brasil não pode passar essa mensagem? Em algum momento no passado, nós tínhamos produção com máquinas em ambientes que eram insalubres, e nós paramos de fazer isso, né? A gente melhorou o sistema de produção, a qualidade de trabalho. Talvez a humanidade também precise agora começar a produzir com mais conservação em vários lugares do planeta, não só no Brasil. Então, eu acredito que isso é algo que o Brasil poderia, por exemplo, dizer, ao invés de se defender do seu desmatamento, e aí, gente, nós temos que parar o desmatamento ilegal, nós temos que fazer isso. Eu não quero que minha mensagem seja outra, né? Nós precisamos cumprir a lei, o Código Florestal precisa ser cumprido, isso não é nem debatível. Mas o Brasil também precisa estar mais apto a dizer o que ele faz. A gente só consegue se defender, a gente precisa começar a propor também. E nós somos um dos países com produção mais sustentável do mundo. Vamos levar isso adiante. E naquilo que nós, em tese, desmataríamos, vamos parar esse desmatamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode gerar pobreza com isso, e nem violência. Então, nesses locais onde a gente não vai mais desmatar, alguma solução tem que ser dada. Que solução vai ser essa? Conservação? Manejo florestal? Não sei, precisamos debater. Mas dá para a gente produzir onde é produzido, aumentar ainda mais a nossa produtividade, recuperar as áreas degradadas, e nesses locais onde, eventualmente, a fronteira agrícola seguiria, mas alguma solução inteligente vai ter que ser dada, para não gerar nem pobreza e nem violência. Yuri, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que voa nosso tempo. Por isso que eu vou te chamar para uma próxima oportunidade. Será um prazer, Rosana. Eu conversei com Yuri Rugai Marinho, fundador e CEO da consultoria Econ Soluções Ambientais. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capellucci-Nick. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Débora Gonçalves e o Gabriel Ferraz. E na edição, Rafael Furugen. Um beijo para você, até semana que vem.